Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos, onde a gente vem trabalhando o espaço agrário, expropriação e conflitos. O tema de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a estrutura agrária atual e os seus personagens, tá? Vimos na aula passada como se concentrou a terra na mão de alguns grupos ou de algumas pessoas dentro do espaço amazônico, desde o período da colonização, depois com o processo de industrialização e vários outros momentos históricos que foi responsável por essa concentração de terra, tá? O primeiro texto que vocês têm aí trabalha a estrutura agrária atual e seus personagens. Então, teve um período dentro do espaço amazônico que nós vimos na aula passada que o governo brasileiro começou a fazer uma integração da Amazônia com as outras regiões do Brasil, principalmente com o Centro-Sul, a partir da década de 60. E isso levou isso fez com que muita gente, né, se deslocasse das outras regiões do Brasil para cá, para a região amazônica. É claro que toda essa integração ela não levou em consideração a estrutura agrária que existia dentro da Amazônia. Aí isso fez com que surgisse uma série de problemas envolvendo diferentes personagens, diferentes pessoas ou grupos de pessoas dentro do espaço amazônico, que foi consequência dessa forma de integração da Amazônia ao centro-sul do país a partir da década de 60. E são esses personagens que a gente vai tentar entender um pouquinho quem são cada um desses grupos, tá? Então, nós temos nesse grupo os poceiros, que são trabalhadores rurais que têm a posse da terra, mas não têm um documento oficial que prove que eles são os donos ou os proprietários da terra. E isso faz com que muitas vezes eles sejam prejudicados, né, nas suas atividades econômicas dentro dessas áreas. Temos os colonos, que são pequenos agricultores ou trabalhadores de projetos agropecuários. Os indígenas, como já sabemos, são os primeiros povos, os nativos da Amazônia. Temos um grupo chamado de grileiro, que são as pessoas que se apropriam ilegalmente da terra e apresentam constantemente títulos falsos, né, da terra. Temos um outro grupo chamado de gatos, que são os empreiteiros. Eles são responsáveis pela contratação de mão de obra para trabalhar nas fazendas ou nos projetos que existem na Amazônia. Temos os latifundiários, que são os grandes proprietários de grandes extensões de terra. Temos um grupo chamado de peões, que são os trabalhadores braçais, que recebem baixa remuneração e muitas vezes não têm carteira assinada, e com isso eles se tornam, na maioria das vezes, trabalhadores escravos, né, dentro das grandes fazendas, dentro das grandes propriedades. Temos também um outro grupo chamado de empresários, que são pessoas que possuem um grande poder econômico, eles são donos da terra, eles são donos dos equipamentos, eles têm todo o poder aquisitivo para desenvolver as atividades econômicas e eles têm a maior preocupação deles é a obtenção de lucros. Temos um grupo chamado de castanheiros, que são aqueles que trabalham em atividades relacionadas à extração da castanha. Temos os seringueiros, que são também trabalhadores que são envolvidos com a extração do látex da seringueira. E temos um outro grupo, que são chamados de capangas, que são contratados para amedrontar ou assassinar pessoas que ameaçam os interesses dos grandes proprietários de terra, tá? Então, esses são os grandes grupos que hoje fazem parte de todo essa estrutura agrária que envolve a região amazônica, tá? Então, constantemente, quando a gente vê na Amazônia conflitos, a gente logo liga esses conflitos a um ou dois ou três grupos de pessoas que eu tentei colocar aqui para vocês, tá? E aí a gente continua na próxima aula trabalhando um pouco o que faz com que esses grupos venham para a Amazônia, qual o principal objetivo deles. Ok, crianças? Então, na próxima aula, a gente continua falando do assunto. Ok? Tchau, gente. Se cuidem.